nós vamos retomar a nossa passada da última aula. Vocês lembram que a gente parou em eternidade? Hoje, a nossa tarefa é, além de terminar os atributos incomunicáveis, a gente também entrar nos atributos comunicáveis de Deus. Tarefa árdua, mas que a gente vai tentar fazer o melhor possível. Na última semana, nós tocamos em temas que tratavam de aspectos incomunicáveis. Mas o que seria ser incomunicável? O que é isso, incomunicável? É aquilo que Deus é e nós não podemos ser. É aquilo que Deus é, mas a criatura não é. E para isso a gente usou dois temas, né? Dois assuntos diferentes. A gente falou de transcendência e de imanência. Transcender é essa tarefa árdua que a gente tem, né, de olhar para os atributos de Deus e ver que eles são além das nossas capacidades de ser e até às vezes até de compreendê-los em sua totalidade. A gente não entende eles totalmente. Aquilo que Deus é, nós jamais vamos ser. Aquilo transcende, vai além. Agora a imanência, ela se relaciona com o fato de que é algo que toca em nós e que, como vamos ver nos comunicáveis, nós também somos a certo nível, de certa forma. Por isso nós vamos terminar aquelas atribuições, ou melhor dizendo, né, as perfeições de Deus, que só Deus é, que só Deus pode ter. A gente admira, a gente confia, a gente se relaciona em termos de, poxa, que maravilhoso isso que Deus é. Isso me traz mais confiança no coração. Mas eu não sou. E eu gostaria que você pudesse ir até imutabilidade, tá bom? Nós vamos usar cerca de 15 minutos para concluir o escopo dos incomunicáveis e vamos direto para o ponto de hoje, que são os atributos comunicáveis, tá bom? Então, imutabilidade. Você acha a imutabilidade na página 30. Eu acredito que você já encontrou. Ou está perto de encontrar. Vamos lá. Considere quão grande é o conforto de estar pessoalmente ligado a um Deus, né, aqui é uma mulher, né, a autora, a um Deus que não muda. Do Antigo Testamento ao Novo, ele é o mesmo. Nenhum dos seus atributos pode aumentar ou diminuir, porque cada um é imutavelmente infinito. Malaquias 3,6, que é o texto aí que você pode encontrar, porque eu, o Senhor, eu não mudo. Mas se você for até Malaquias, e eu vou também, você vai perceber que o versículo não para aí. Vai até Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, né? É o livro que marca aí a última palavra profética de Deus. Depois são 400 anos de silêncio profético. Malaquias 3,6. O final do versículo traz muito sobre por que a imutabilidade de Deus é importante. Porque ele ser imutável não é apenas algo que consideramos, mas que tomamos como base para a fé também. Olha só. Porque eu, o Senhor, eu não mudo. Quem acha aí pode ler. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Olha o verso 7. Desde os dias de seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Sabe o que significa isso? Deus deu aos filhos de Israel, né, a condição pactual na relação. Eles quebraram tudo. Eles quebraram todas as leis, quebraram todos os... Como nós. Quebraram todas as leis, quebraram todos os códigos, todos os pactos, tudo que eles podiam fazer para que isso não funcionasse foi feito. Mas o que Deus está dizendo assim, como eu não mudo, como eu sou fiel, como a minha condição pactual não vai mudar, está aí o motivo pelo qual vocês não são destruídos. Porque aquilo que me cabe cumprir, aquilo que se relaciona com a parte que eu disse vou estar, vou fazer, vou cumprir, ela permanece. A promessa de Jesus, a promessa cumprida em Jesus, de que Deus enviaria um Salvador para o mundo, ela é a promessa de Gênesis 3,15. O que não aconteceu de 3,15 de Gênesis para cá? Tudo, né? Deus faz as alianças, Deus promete tantas coisas maravilhosas, terra que mana leite e mel, promete... E o povo quebrou tudo. Então a imutabilidade de Deus é extremamente importante para a gente se agarrar a ela com a consciência de que, ainda
que não sejamos fiéis, isso não é uma desculpa, mas é claro, é uma realidade infeliz, ainda que não sejamos fiéis, ele permanece fiel. Isso traz paz, não traz? Isso traz tranquilidade para o coração. Quem já esteve diante de seu próprio imundo pecado sabe do que estou falando. Você para e você fala, eu fiz isso. Eu pensei isso, eu cobicei isso, e aí a situação que está diante de você não tem jeito para mim. Mas aí você está lendo aqui que Deus não muda e de que Ele vai perdoá-lo. Né? 1 João, capítulo 1, verso 9, diz o quê? Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel. Fiel quando? Quando você faz certo, não é fiel. Está resolvido. Deus não muda. Deus é bom. E se eu fizer coisa ruim? Deus é bom. Né? E é bom para quem não vai ser salvo também, que é uma coisa que para mim surpreende muito. Geralmente a gente gosta de pensar na bondade do ponto de vista de exercê-la para aqueles que permanecem fazendo as coisas do jeito certinho, né? Não, a graça comum de Deus se estende a toda a criação, a toda a criatura, e isso é algo que a gente não pode esquecer. Eu não vou ler todos os slides, porque se eu ler todos os slides a gente vai ficar aqui lendo todos os slides para sempre e a gente não vai chegar. Mas agarre-se na imutabilidade de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essas coisas devem ser abraçadas, a gente deve agarrar-se a elas, essas profundas verdades. Vamos passar um pouquinho. Na semana passada, não sei se vocês se lembram, mas eu propus o seguinte, que aqueles que pudessem falar de que modo nós pecamos contra essas transcendências de Deus, a gente não se agarra, vocês lembram disso? Né? Quem aqui poderia dizer um modo com o qual nós agimos pecando contra algo que sabemos sobre Deus? A gente sabe que Deus não muda. De que modo a gente pode agir pecaminosamente em relação a isso? Pensa aí. Fala. Pensando tanto de maneira positiva quanto negativa, que a gente não pode mudar. E eu vou explicar esses termos de negativo e positivo. Por exemplo, se a gente está desenvolvendo a caminhada cristã de maneira adequada, se a gente está relativamente bem, aqueles dias bonitos, dourados, em que a gente consegue perceber visivelmente a mão do Senhor e tal, e a gente pensa, nossa, é assim e vai ser assim e louvado seja o Senhor. Mas assim, a gente corre o risco nesses dias de se fiar na nossa própria força, pensando de que as coisas podem permanecer assim, se a gente for capaz de mantê-las assim. E também é um perigo de, se a gente se incorre em pecado, ou se a gente está mal na caminhada de alguma forma, pensar de que aquela situação também nunca poderá mudar, de que ela é imutável do ponto de vista de Deus fazer alguma coisa em relação a isso. Então, nesse sentido, é bom que a gente seja mutável, para que Deus possa fazer aquilo que Ele prometeu que ia fazer, transformar a gente na imagem de Cristo. Certo. A W. Tozer diz que se o vaso não for maleável, como o olheiro vai trabalhar? Um vaso enrijecido, né? A gente realmente, que bom que a gente muda nesse sentido, porque a gente inclusive nasce em pecado. Então essa mudança que Deus pode fazer na gente é positiva. Eu vou dar um outro motivo pelo qual a imutabilidade de Deus é extremamente boa de se pensar. Eu posso usar como exemplo o casamento. Nós nos casamos e esperamos o melhor dos nossos cônjuges, por mais que a gente diga que não há expectativas, que a gente é completamente estoico, né? Não, que isso, eu quero servir. Mas olha, vamos pensar um pouquinho mais razoavelmente, a gente espera determinadas atitudes, ponto. Mas a partir do momento que a gente pensa dessa maneira, eu poderia estender isso a outras relações, como por exemplo a minha relação pastoral com vocês, a relação de amizade que vocês possam ter e relações assim que se desdobram em permanências. A gente espera que as pessoas não mudem, pelo menos quando elas estão andando do jeito que a gente gosta. Mas o que acontece é que elas mudam e vão mudar. E a gente precisa de Deus para continuar crendo que podemos entrar em relacionamentos, vivenciar relacionamentos com seres mutáveis. Senão a gente enlouquece. Algumas pessoas enlouquecem quando vem a mudança dos outros, porque elas não conseguem controlar. Você não consegue controlar a mudança de ninguém. Você não consegue controlar ninguém. Então, como é que você entra? Tem gente que nem se relaciona. Eu conheço pessoas que desistiram. Vivem em clausuras pessoais porque elas têm medo do relacionamento. Por quê? O relacionamento vai ter mudança. E elas querem do jeito que a coisa começou, com aquele brilho, com aquelas luzes, ou então do jeito que faz bem. Então, um dos modos pelo qual nós podemos garantir que não deveríamos temer
nos relacionar profundamente com as pessoas que o Senhor nos coloca para se relacionar, é que o Senhor esteja nesse relacionamento. Porque aí o Senhor vai nos trazer a estabilidade que nós mesmos não conseguimos dar um ao outro. Isso é maravilhoso. Isso traz serenidade para continuar vivendo entre nós, né? Eu citei Hebreus 13, 18, está na chave de versículos posteriores, citei, né? Você anotou aí. Né? Eu não sei, eu toquei em um ponto aqui, mas você já teve medo, assim como eu, de se relacionar? Dá um medo ou não dá? Dá? Você fica assim, e se isso vai dar um ruim, né? E se começar a mudar daqui a 6 meses? Por que eu me enfiei nisso? Não é isso? Né? Discipulado também, né? Os dois lados. Você acha que o discipulador vai cuidar eternamente bem de você e de repente começa a vaguear. Ou então o discípulo também, né? Você está fazendo direitinho e de repente o discípulo. E aí? Você continua ajudando por quê? Você continua acreditando em quê? Em quê? Em Deus, né? É que é a base de todo o relacionamento. Deus trinitário, né? Vai pensando aí, porque talvez as nossas covardias sejam idolatrias relacionais. Não tem nada a ver com Deus imutável. Onisciência. Achou? Quem achou onisciência? Então, lê onisciência pra gente. Pode ser a Pâmela, que balançou a cabeça com muita força. Onisciência. Deus não está restringido por um corpo. Não está limitado a um lugar. Ele não é meramente grande, ele é incontível, capaz de estar presente em todos os lugares. Sim, existe algo interessante nisso, né? Deus é onisciente, mas ele também pode se autoconter. Em que sentido? Jesus pode fazer uma pergunta e deter sua própria capacidade de saber para que essa pergunta seja de fato uma pergunta honesta. E a gente vê isso. Jesus perguntando nomes de pessoas, perguntando os demônios. Você acha que Jesus não sabia? Ele não sabia. Mas uma das características de Deus é exercer domínio sobre si mesmo. Então, aquela pergunta boba de seminário, né, da onipotência de Deus. Deus pode criar uma pedra mais difícil de empurrar do que ele consegue? Ah, não, Deus pode empurrar qualquer pedra. Ah, então ele não é poderoso para criar uma pedra tão grande, né? Então, entende? Existe um erro lógico ali. Porque o erro não é sobre se Deus criar pedra ou não. Deus pode não conseguir empurrar, como se autoconteve em Jesus Cristo, a ponto de limitar a si mesmo, ainda que possa a qualquer momento se tornar evidente a ele aquilo que em alguns minutos atrás ele mesmo conteve-se. Quando ele fala que Natanael estava debaixo da figueira, antes, quando você estava lá debaixo da figueira eu te vi, Natanael toma aquele susto, né? Afinal ele não viu com os olhos, viu com o quê? O que ele viu? Não é isso? Como é que ele sabe que aquela mulher tem 5 maridos e o que ela tem não é dela? Como ele sabe? Ele sabe. Mas ele também pode perguntar ao cara que está lá, como já perguntou, o que queres que eu te faça? Então nós precisamos entender que a onisciência de Deus não é apenas um atributo no qual ele pode saber, mas ele pode saber o tanto que ele quiser saber. Isso é maravilhoso, mas não conseguimos fazer isso. A gente não fica bloqueando uma parte da memória. A gente não faz assim, não, eu não vou lembrar disso. Às vezes é difícil lutar até contra os próprios pensamentos. O que dirá contê-los em sua... Não tem como eu falar assim agora, ó, eu não quero que você imagine um elefante azul. Acabou, já está aí. Porque você não tem esse domínio sobre si mesmo ao ponto de determinar. Está pensando nele? Você não tem. A partir do momento que vem a sua mente, você tem que ficar desesperado tentando talhar. Deus não, sabe tudo quanto quer saber. Sabe lá na frente, sabe lá atrás, sabe agora, ou se quiser pode autoconter-se. Isso é grande, hein? Jeremias 23, 25, sou eu, Deus apenas de perto, diz o Senhor, e também não Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, não encho eu os céus e a terra? Deus está dizendo assim, olha, eu estou onde eu quiser estar, quando eu quiser estar, como eu quiser estar. Né? O salmista diz o quê? Se vou mais lá no profundo abismo tu estás, subo até as asas do céu, as alvas, o Senhor está, ainda não tem como fugir de ti. É isso que diz? Salmo 139, se não me falha a memória, né? Vamos lá. Isso tem a ver com a transcendência de Deus
E a onisciência de Deus também nos toca. Deus não é onisciente ao ponto de que isso não se relacione conosco. Ou seja, a transcendência do fato de que Deus sabe o futuro e todas as coisas não aliena ele, ele não fica fora como se ele estivesse olhando tudo. Ele também pode estar dentro das relações no qual ele mesmo sabe. Mas eu vou passar, a gente já falou de transcendência e imanência. Salmo 139 está logo à frente, você deve ter percebido. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? A onisciência de Deus, e aí eu quero conectar já para fazer a dinâmica com o infinito em conhecimento. Você dá um pulinho aí à frente, por favor. Achou? Ele sabe todas as coisas, não porque ele as aprendeu, mas porque ele é a sua origem. Deus não aprende, aprender implica mudança, e como já vimos, ele não muda, né? Paulo exulta a sabedoria de Deus. Quem o ensinou? Quem foi conselheiro a ele? Não tem. Pensar que Deus nunca aprendeu e Deus sabe, porque Deus é a sabedoria suma e mais elevada, é demais para nós. Tudo que nós somos e tudo que a gente sabe, a gente aprendeu, concorda? Na verdade, tudo que a gente se relaciona ou nasceu ou foi criado. Não tem nada que esteja ao nosso redor que não tenha começado. E isso para nós também é extremamente elevado. Deveria nos trazer tranquilidade em relação a muita coisa no que diz respeito ao futuro, principalmente, né? Mais à frente tem um slide mais escuro onde diz assim: Deus conhece todas as coisas perfeitamente. Ele não conhece uma coisa melhor que a outra, mas todas as coisas igualmente bem. Ele nada descobre, ele nunca é surpreendido, nunca se espanta. Ele nunca se pergunta sobre coisa alguma, nem busca informação ou faz perguntas, exceto quando sonda os corações para o próprio bem dos homens, para o próprio bem deles. Temos algumas colocações aqui, 3 versículos chaves aqui, ó. Jó 37:16. Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Deus está testando Jó aqui, dizendo sobre o conhecimento natural, conhecimento da natureza. Jó, você não sabe de nada. Você não sabe como eu medi a terra, como eu fiz isso ou aquilo outro. Salmo 139, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e me levanto, longe me conheces os meus pensamentos, observas o meu andar, o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Eu ainda não pronunciei o final dessa aula e ele já sabe todas as palavras, modos de mexer a mão, o pescoço, ou tudo que acontece aqui, tanto num conhecimento exaustivo de cada molécula que se move aqui, cada pessoa, cada pensamento, quanto até aquilo que eu pensaria em dizer e não disse. Isso é um absurdo, essa sondagem da mente. Eu vou passar. E de que modo isso se relaciona conosco, né? A onisciência e o conhecimento infinito de Deus. Isso nos é garantia, eu antecipo aí aquilo que eu perguntaria para você, isso é garantia em relação ao nosso próprio conhecimento. O que sabemos é limitado. Confiar naquele que sabe de todas as coisas é de uma sabedoria muito grande. Quando nós estamos diante de grandes mestres de alguma área do conhecimento, nós nos sentimos extremamente seguros. A gente fala assim, você está na mão do melhor dos profissionais. Como é que é entrar no centro cirúrgico e alguém dizer assim, esse é o melhor cirurgião dessa área no mundo? Como é que você se sente? Vai dar certo, não é assim? Vai dar certo, não tem como dar errado. Quando você pensa assim, eu vou entrar naquela faculdade e ela tem a melhor avaliação nessa área, o que você espera dessa faculdade? Você espera que você vai ser extremamente bem instruído, não é? Então o que eu estou dizendo para você é, quando você lida humanamente com uma relação de conhecimento no qual te é apresentado de que esse é a suma do conhecimento, eu digo para você, esse é o melhor livro sobre isso, você se sente seguro a ponto de dizer assim, então eu não preciso de mais nenhum livro. Então quando você está diante de um Deus que sabe todas as coisas, você tem que dizer, eu não preciso saber todas as coisas, eu estou com aquele que sabe todas as coisas, eu me tranquilizo agora. Sabe meu futuro, ele sabe o que eu fiz, e ainda sabendo o que eu fiz na vida, ele não me rejeita, então ele realmente é fora de série. E isso deve ser a vida do cristão. Eu não vou nem tentar promover algo mais largo, porque todo poderoso vai caminhar na ideia do que tudo sabe, do que tudo vê. Então olha aqui o todo poderoso, né?
A autora aqui, que até a Aline usou bastante, né, ela fala o seguinte: a famosa provocação infantil, meu pai pode vencer o seu, revela a nossa consciência interior de que ter um pai forte é algo invejável. Nós temos exatamente esse pai. Não apenas isso, mas o desejo intenso que um pai terreno tem de proteger um filho pequeno em sua fraqueza é apenas um pequeno eco do desejo de nosso Pai Celestial de nos proteger em nossa fraqueza. Deus Todo-Poderoso. Eu estou estudando Isaías, como vocês sabem, para fazer os sermões, e eu cheguei até o final do primeiro livro de Isaías. O primeiro livro de Isaías vai do capítulo 1 até o capítulo 37, 38. E aí eu vi aquele finalzinho, né, que vai ser o último sermão da série, onde o rei Senaqueribe envia mensageiros para Ezequiel para dizer o seguinte: vão acabar com tudo, você está perdido. Ezequiel treme na base, vai até o profeta Isaías. E aí o profeta Isaías fala: calma, o Todo-Poderoso está conosco. Então Deus envia naquela noite um anjo e acaba com 180 e tantos mil do exército de Senaqueribe de noite. Os que acordam veem os cadáveres, e foi um anjo do Senhor que acabou com aquilo tudo. Deus Todo-Poderoso. Deus tem todo o poder. Não há nada que devemos temer. Quando estamos nas mãos de Deus, tudo o que acontece está de acordo com o poder de Deus, que vai ser revelado, provavelmente, na sua fraqueza, como diz Paulo. Então, quando nós somos fracos, que percebemos que temos um Deus forte. A nossa fortaleza é uma ilusão, sabe? Essa coisa de meu corpo está saudável, eu sou uma pessoa para frente, nada me abala, olha, comigo não tem tempo ruim. Isso é tudo ilusão. Isso é ilusão. Isso é castelinho de papel. É castelo feito no mar, aquelas de areia. Quando o mar bate, leva o castelo todo. A única rocha é o Senhor. Se não tivermos essa confiança, não adianta. Quando Paulo fala em 2 Coríntios 12 sobre o fato de Deus ter lhe colocado um espinho na carne, você deve lembrar dessa história, ele foi até o terceiro céu, viu coisas que ao homem não é lícito promulgar e dizer, e quando ele desce, Deus, com sua infinita sabedoria, coloca uma dor física, diz ali, é algo que todo mundo tenta palpar, mas é difícil, né? Um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Algo físico, ele pede 3 vezes para Deus tirar, Deus não tira, e ele entende que Deus se aperfeiçoa na fraqueza, que o poder de Deus se revela na fraqueza do apóstolo Paulo. Então, às vezes, estamos esperando chegar aqui muito bem, né? Hoje eu estou para o reino, hoje que vier, e às vezes o que Deus espera de nós é uma consciência de contrição. Eu acho que uma das coisas que a gente às vezes não tem é consciência de contrição. A gente às vezes espera que as coisas da vida nos abatam para a gente poder fazer aquelas orações de fraqueza. Agora vejo que nada sou. Realmente, o Senhor é todo poderoso. Quando o que Deus quer nos fazer ter é consciência de contrição. É consciência de que eu não consigo. Eu posso estar aqui mais bem estruturado para dar essa aula, mas eu não devo me sentir seguro de que a boa aula irá convencê-los, mas de que há um Espírito que toca no seu coração e que te quebranta diante do poder de Deus. Todo professor, todo pastor, todo mundo que está aqui pode se achar forte em alguma coisa, ou esperto, né? Você já deve ter pensado que você é bom em alguma coisa, não é? Ou não? Bom, eu sim. Tem coisas que eu falo assim, isso aqui, é mole para mim. Mas sabe o que é isso? Isso é a ausência da consciência de contrição que Deus precisa colocar em você e em mim. Então, quem é todo poderoso? Deus. E Ele vai fazer de tudo para que você confie nele, ainda que doa. E vai doer. Amém? Amém? Bom, Mateus 8:27 fala, né? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu coloquei aqui algumas imagens, eu peço que você vá até elas. Tem muitos versículos, né? Mas olha ali, vocês já viram as imagens que tem ali? Tem uma do Rembrandt, tem uma foto de um raio. Quem viu ali? Não sei se você está vendo. Acharam essa imagem? Sim, né? Ali o cenário magnífico de Moisés e o Mar Vermelho. Tudo isso impressiona muito. Impressiona. Eu acho que qualquer um de nós, vendo essas cenas, fica assim, nossa, que Deus é esse que controla os raios? Né? Que Deus é esse que abre o mar? Que Deus... A gente fica assustado com isso tudo. Mas para Deus não. Isso são pequeníssimas coisas.
tá? Ainda que sejam expressões do seu poder. Soberania. Chegou até aí? Cada atributos que consideramos até aqui tem nos movido em direção a essa inevitável conclusão. O único lugar correto e lógico para Deus habitar em um trono. Não é de se admirar que a Bíblia o retrate nesse lugar tão frequentemente. Seu trono é descrito como um local de adoração e celebração, mas também de temor e assombro. Um lugar para correta reverência. Jó, depois que ele acha que poderia falar tudo que ele queria com Deus, mas ele não podia, ele chamou Deus para um papo pessoal. Vocês lembram disso, né? Lá para o capítulo 36, ele vai dizer o seguinte: que o Todo-Poderoso venha porque eu quero lhe apresentar a minha causa. Basicamente, ele entra em ele pleiteia com Deus. Ele não está dizendo que Deus é culpado, mas ao mesmo tempo que ele quer entender por que um homem tão bom está passando por aquilo. E aí Deus vai e o enlaça com uma sabedoria que ele jamais poderia imaginar que tivesse. E no capítulo 42, já desfechando, você pode ler em voz alta aí, né? Que eu acho que é legal você ter esse... Lê em voz alta aí. Bem sei E tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha aí. Deus reina, que o homem se cale. Deus reina, Deus é soberano. Eu peço que você vá comigo aí em Daniel 4,35, 2 slides depois, né? Diz assim, todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Isso aí é muito sério. Não estamos lidando com um ser humano, nós não estamos lidando com nossos pares, nós estamos falando de um Deus que pode, sabe e planeja e faz tudo conforme lhe apraz. Isso é grande demais e devemos descansar nas mãos de Deus. Amém? Atributos comunicáveis. Achou? Sim? Como assim atributos comunicáveis, né? Olha aí o slide seguinte. Vê se você vê o slide seguinte aí. Esse foi um livro que eu ganhei de presente. Um livro bom que acabou se disseminando pela igreja, né? O livro, o Vadislau e tudo mais. Como você pode ver, o slide que estávamos fala de atributos comunicáveis. Então agora a gente vai falar do homem. Não. A gente vai continuar falando de Deus. Mas a gente vai falar de Deus entendendo que também o que vai ser dito sobre Deus se reflete na imago Dei, na imagem do homem. Então a gente não vai agora ficar falando na santidade do homem, não, a gente não vai fazer essa dobradinha. A gente vai continuar falando da santidade de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Mas você vai de cara saber, e tem aí um desenvolvimento, de que Deus, em sua majestade e glória, cria o homem análogo. Ou seja, o homem ele é uma imagem que expressa a dimensão de Deus, não na sua exaustividade, não. Tudo, mas aspectos que Deus desejou comunicar a nós e que nós podemos expressar são análogos a Deus. Significa então que não somos deuses, que não somos divindade, mas recebemos a marca da divindade. E ainda que, e aí Calvino fala isso nas Institutas, logo lá no começo do capítulo 1, ele vai falar sobre o fato de que o homem, criado à imagem de Deus, não perdeu a imagem de Deus com a queda. Embora essa imagem tenha se tornado, como Calvino fala, fragmentada, doentia, ele usa essa expressão, e corrompida. Ele usa a expressão doentia para aplicar a ideia de que essa nossa expressão, por exemplo, de graça, de misericórdia, de amor, ela está enferma, ela está corrompida por um tipo de consciência que ora às vezes expressa isso e ora às vezes retém isso para si mesmo, ainda que pareça expressar. O cara constrói um orfanato e se exalta. Construiu um orfanato, em algum momento, de repente, ele ficou assim, meu Deus, essas crianças não tem ninguém, né?
Ele teve um momento de um lampejo de quê? De expressão da imagem de Deus. Ele ficou comovido. Eu gostaria que você pudesse ter essa consciência de que às vezes o ímpio, ele expressa genuína, ele se coloca, ele fala assim, esse moço vai morar onde? Ele está na rua. Entende? Isso não está subindo como glória para Deus porque ele não tem consciência de Deus. Mas ele está expressando algo que ele foi feito para expressar, que é se compadecer, ainda que ele não transfira isso para a glória de Deus. Isso não sobe como glória de Deus, mas ele está expressando um modo com o qual foi criado. A lista de atribuições, de atributos de Deus, ela pode ser muito mais ampla do que a gente vai estudar aqui, mas a gente vai pegar aqueles que são necessários à nossa compreensão. Então, se você olhar aí esse movimento de Deus, um homem análogo, aí você vê um triângulo ali no meio, você deve ter visto aí, ó. O homem é pactual porque Deus é pactual e imprime pactualidade no homem. Então nós desejamos relacionamentos pactuais. A gente fala assim, tá, você não tinha prometido que você ia ser assim comigo? Porque a gente é pactual, a gente fica pegando as palavras dos outros e a gente quer cobrá-las, não é verdade? Pô, você falou que não ia mentir pra mim, não é isso? Por quê? É incrível, né? Como nós, apesar de às vezes a gente não falar assim, né? Não fazer dedinho. Sei lá, tá comigo? Não fez dedinho, mas falou assim, eu vou te ajudar, eu vou ficar junto com você na sua vida. Aí, sei lá, 1 ano e meio depois vocês estão separados, brigaram, às vezes a culpa é até sua. E você fala assim, você não prometeu que ia ficar comigo para sempre? Não é assim que a gente faz? Por quê? Porque o homem é pactual. Porque Deus é pactual. Então ele não consegue não agir assim. É possível que você tenha feito de tudo para destruir aquele relacionamento, mas ainda assim você cobrar a outra pessoa. Eu sei que eu estou errado, mas você disse que não ia me abandonar. Por quê? Por conta dessa analogia que nós somos. Somos pactuais porque Deus é pactual. A gente não consegue evitar a pactualidade, né? Não só os cartórios estão cheios de pactos, celebrando matrimônios, compra de imóveis e tudo mais, mas também a gente está fazendo um monte de coisas o tempo todo pensando em como o outro deve cumprir a sua parte no acordo. Isso é um modo. O homem é dialogal. Você está vendo aí o homem dialogal? Por que o homem é dialogal? Por que o homem é dialogal? Porque Deus é dialogal. Porque Deus fala, porque Deus se relaciona, porque Deus pergunta, o homem pergunta. Então nós precisamos entender que essa imagem de Deus, que como Calvino diz, doentia, corrompida, mas ela permanece. Ela permanece. Vamos lá? Vamos caminhar? Então, nós vamos entender a partir disso que os atributos que assim vão ser colocados diante de nós, eles são atributos que os homens também expressam em determinada medida. Enfim, vamos para a santidade, tá bom? A santidade pode ser definida como o somatório de toda excelência moral, a antítese de todo erro ou desvio moral, conforme a W. Pink coloca aqui. Nenhum outro atributo está tão ligado ao nome de Deus com tanta frequência do que a santidade nas Escrituras. Dá uma olhada aí, ó, nos versículos chaves. Tá com você aí, não tá? Quem pode ler Êxodo 15, 11? Voz forte aí. Pode até baixar um pouquinho a máxima para a gente ouvir a melhor voz. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos? Quem opera as maravilhas? Muito obrigado. Quem pode ir em 1 Samuel 2:2? Voz alta aí, firme. Vamos lá. Rapidinho. Tem que ser rapidinho. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outra além de ti, e não há rocha como nosso Deus. Nossa! A santidade de Deus exultada pelos querubins, né? Pelos serafins de Isaías, os querubins de Apocalipse, esse santo, santo, santo. Eu diria que o A.W. Pink, ele conseguiu expressar um aspecto, que é esse grau elevado de suma importância de ser colocado, de que Deus é expressa e magnificamente correto, belo. Mas eu expressaria, eu gostaria de pensar na santidade como a ideia de separação completa do que Deus é, do que a sua criatura é, do que nós desejamos, do que Deus deseja, do que Deus em sua substância é.
Qual o problema de nós pensarmos na santidade, talvez, como uma coisa assim mais elevada? Né? Já viu que a gente faz essas colocações? Você diz, fulano é santarrão. Né? Por quê? Porque ele parece querer se subelevar. Sua qualificação moral, sua fala, parece querer se autoexaltar ou mesmo se destacar. Mas a verdade é que se tivéssemos que usar uma expressão aproximada para a santidade de Deus, teríamos que dizer que fulano não se mistura. Fulano é outro. Fulano é de outro tipo. Por quê? Porque a ideia de santidade evoca separação. Quando alguém é santo, é porque ela era e agora não é mais. Ou, ao contrário, ela não era e agora é de Deus. Quando você é santo para Deus, você é separado para o uso exclusivo de Deus. Então, o santo de Deus é algo como o outro. Deus é outro. Deus está fora dos parâmetros daquilo que nós esperamos até para nós mesmos. Então, dizer que Deus ama de uma maneira maior, não é. Deus ama de outra forma. Tanto é que Jesus fala assim, né, em Mateus, no Sermão do Monte: se vocês amarem os seus amigos, aqueles que vocês querem bem, os publicanos também fazem isso. Vamos amar que nem Deus, eles nos chamam. Ame seus inimigos. Gente, isso é outro nível, isso é outra coisa. Isso tem que ir muito alto, amar os inimigos. Porque Deus ama os inimigos. Éramos inimigos de Deus, quanto ao conhecimento e entendimento de Deus. Por isso, pensar em santidade é pensar em o Deus que é outro, o Deus que é separado. Minha filha essa semana estava lendo Levíticos, ela está em Levíticos, na leitura bíblica dela. Ela fala: meu Deus, meu pai, olha aqui, ó. Se tiver micose, tem que sair do arraial. Se não pode comer molusco, não pode... O que é isso, pai? Ela começou a falar um monte de coisas lá de Levítico. E eu falei: filha, existem coisas aí que certamente, filha, o papai não vai conseguir trazer para uma aproximação cultural, que não era usado no Egito, nem nada disso. Mas tudo isso expressa o Deus que é outro, o Deus que exige outro comportamento, o Deus que exige outra roupa, outra comida, outro cabelo, outro isso. E esse Deus está mostrando para as pessoas que ele é separado. E ele está dizendo isso até por meio de coisas simples, de coisas que talvez você fale assim: não, Deus precisava imprimir um padrão de santidade. Nem sempre em Levítico, se você vai achar uma chave hermenêutica, você vai entender que aquilo ali se desenvolve em Jesus. Mas você entende que Deus está buscando separação em todas as coisas ali. Todas as áreas da vida, a roupa, o cabelo, os casamentos. Não pode casar com o pessoal de fora, mas porque é gente que nem a gente. Não, mas vocês são outros. Vocês são separados. E isso deve ser um padrão a qual nós verificamos. Por isso, quando as pessoas às vezes chegam na fé, elas têm uma impressão de que estão, assim, algumas coisas podem ficar e outras coisas têm que melhorar. Não, tudo tem que mudar. Vai ter que ser outra coisa. Eu usei no discipulado, há um mês atrás, uma analogia de C.S. Lewis, que ele fala sobre quando Deus entra na sua vida. Né? Acho que o João lembra, alguns aqui devem lembrar também. Imagine que você vem para a fé cristã, tá? Você vem para a fé. E aí você é convertido. Você fica: legal, estou muito feliz. Né? Eu vejo que tem coisas na minha vida que tem que mudar. Você, quando se converteu, você viu que tinha coisas que tinha que mudar. Né? De cara, você tem isso aqui tem que mudar. Né? E aí o C.S. Lewis ele vai trazer essa ideia de você olha e fala assim: esse cano vai ter que mudar. Esse cano não pode ficar aqui. Tem que ser reformado. E aí então aí você vai vendo Deus lá mexendo naquele cano, né? Brincando. Vamos pensar que você é uma casa, ou que você tem uma casa, a sua vida é uma casa, né? E aí, não, realmente Deus está certo, isso daqui tem que mudar, né? E aí você olha o assoalho, você olha algumas paredes, realmente, não, eu entendo que Deus tem que mexer aqui, eu compreendo isso, tá bem para mim. De repente, por que você derrubou essa parede? Por que você construiu esse cômodo? E quando você vai ver, ele vai puxando mais um quarto, e aí Deus vai puxando mais um banheiro, e aí sobe, já está no terceiro andar, e você começa a falar: por que ele está fazendo isso tudo? Eu achei que estava no lugar lá. E aí Deus termina falando o seguinte: é porque Deus, né, o Espírito Santo, quando habita no homem, ele não está construindo uma casa para você. Ele está construindo uma casa para ele. Agora você vai ver a casa que ele está construindo. E é outra. Seus planos não eram esses. Seus planos eram de melhoria. E agora Deus está habitando em você. Você precisa ser uma casa real. Você precisa ser uma casa de palácio para um rei. E por isso as transformações do Espírito Santo em nossas vidas
extremamente invasivas. Eu estou lendo um livro que apresenta a autoridade de Jesus assim: Jesus é invasivo. Ele não está trabalhando na sua vida com permissão. E isso é porque Deus é outro. A gente quer melhorias, Deus quer santidade, Deus quer outra vida, outra atuação, né? Dá até um medozinho, né? Tá aí coçando já, né? Vamos para amor. Quem pode ler? Deixa eu pegar um pedacinho aqui. Então, eu vou ler isso aqui, eu peço para você ler versículo. Embora a nossa noção trivial de amor seja a de que é uma emoção a ser vivenciada, ágape é um ato de vontade, uma atitude inteligente, proposital, que deseja fazer bem à pessoa amada. Em outras palavras, ágape não sente, ele age. Eu gostaria aqui de adicionar, eu mantive aqui esse slide, obviamente respeitando a posição da autora, né? Mas eu gostaria de adicionar de que o amor sente-se. E de que afeições também estão envolvidas no amor. Mas talvez elas não sejam afeições em relação à pessoa que está recebendo, mas a Deus. Você pode não estar amando aquele que está recebendo diretamente, no sentido de você estar sentindo exultações, mas você ama a Deus. Existem afeições envolvidas no serviço de amor, ainda que às vezes elas não consigam alcançar toda a plenitude naquele que recebe o serviço, né? John Stott define também que o amor é muito mais serviço, fala muito mais sobre serviço do que sentimento. Em uma das suas frases, assim, John Stott, né, o teólogo John Stott coloca: amor é servir, amor não é sentir. Mas eu não excluiria afeições. Jesus Cristo, quando está ali em Lucas capítulo 21, se não me falha a memória, ele fala assim: estive muito ansioso por comer essa ceia com vocês. Poxa, ansioso desde a eternidade, né? Ele esperava ter aquele momento. Há sentimentos envolvidos e a gente sabe que, embora a gente talvez não tenha que sentir para fazer, a gente deve exercitar-se no amor para que nós possamos envolver afeições genuínas e corretas na execução do amor também, né? E isso talvez possa não ser imediato. Eu gostaria que alguém lesse Romanos 5,8, por favor. Mas Deus prova seu amor, ágape, para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O ágape é um acréscimo, a Escritura não traz isso dessa forma, o ágape aqui é um acréscimo da palavra em grego, mas a ideia é a seguinte: Deus prova o seu amor porque Ele morreu, nos amou primeiro, né? Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. João 13,15, mais alguém? Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Ok. Vou falar uma coisa aqui. Uma pessoa me perguntou uma vez se eu tinha... Uma pessoa perguntou uma vez, acho que isso é pertinente, se eu tinha algum julgamento a fazer sobre o amor romântico, né? Tá? E aí eu expliquei que a própria ideia de romantismo, como nós a conhecemos, ela é uma fuga da realidade do século XIX. Não vou ficar aqui fazendo um montão de falas, não. Mas o amor romântico, esse negócio de romântico do filme, da série e tal, que você encontra hoje, ele não é uma expressão genuína nem de cantares. Se você quiser pensar em cantares, existe todo o envolvimento pactual ali para que aquilo aconteça. Mas o amor romântico, ele não expressa o amor bíblico, porque o amor romântico, ele está amando a si mesmo. Porque, na verdade, o amor romântico, ou ele se expressa fazendo com que a pessoa, a figura amada, seja o altar a ser adorado, e ao mesmo tempo ele cria uma espécie de ilusão sobre como as coisas vão ser se aquilo tudo se juntar. O amor romântico, ele deturpa o amor bíblico, porque ele nem é amor bíblico e ele nem pode ser. Não há romantismo na cruz, em Jesus ensanguentado. Não há romantismo na mesa aquela mesa da última ceia. Foi um negócio fora de série, né? Você tem um camarada traindo ele, o outro, Jesus fala assim: hoje vão me trair. Pedro, ao invés de se compadecer, pergunta se sou eu. Aí João encosta sabe, é todo um negócio que você não vê ali
parece que não tem nada romântico ali para se analisar. Mas há amor ali envolvido. Jesus, sabendo tudo que está acontecendo, continua servindo, continua atuando. Tem muito amor ali. É por ali que você tem que pegar amor. E eu fico aqui, eu falo sempre com as minhas filhas, de amor é isso, amor é isso, amor é isso, amor é isso, amor é aquilo, amor é isso, amor é isso. Porque a ideia do amor romântico está completamente encharcada nos seus olhos diante da televisão, dos filmes, das séries, de músicas. Então você tem que tomar muito cuidado, porque eu acho assim, tem gente que fala, eu não sou influenciável. Então, poxa, parabéns, aperta a mão, porque eu sou uma esponjinha. Então passo uma semana ouvindo um negócio, eu já estou sentindo aquilo. Passo uns 2 dias ouvindo a mesma música, já danou-se, eu já estou a música, eu e a música somos um. Então, eu peço que você reflita sobre talvez essa tua ideia de que essas coisas não te afetam, porque talvez você seja mais afetado por elas do que imagina. Inclusive, nossas frustrações mostram muito disso, tá? Eu quero passar alguma pergunta sobre amor? Não? Como se expressa o amor de Deus? Quem poderia dizer? Como Deus demonstrou seu amor? Fale, é uma aula. Como Deus demonstrou seu amor? Dando seu filho, dando tudo o que ele é, não somente o que ele tinha, mas o que ele é, dando tudo, abrindo mão de tudo. Amar é perder. No amor você perde, você não ganha, mas isso lá em cima tem uma outra ótica, né? Tudo que a gente pensa que perdeu aqui para Jesus, a gente ganhou lá em cima. Bondade, vamos lá. Deus é a origem de todo bem. Ele é infinitamente bom, de modo que mesmo aquilo que vemos na muito boa criação visível, inclusive o que lemos nas boníssimas palavras das Escrituras, é apenas uma parcela representativa de sua bondade. Tanto a criação como as Escrituras são espelhos limitados, ainda que acurados, e nossa capacidade de entender o que refletem também é limitada. A gente fala, Deus é bom. Bom, a nossa expressão para Deus é bom é limitada. O que a gente consegue ver é limitado. E Deus é bom de um modo extremamente melhor do que somos capazes de perceber. Ontem eu e alguns amigos estávamos discutindo o que o céu, o que espera do céu, né? O que você espera do céu. E aí eu e alguns amigos discutimos o seguinte, aí falamos várias coisas, que Deus vai dar planetas para a gente colonizar, né? Um pessoal explorador, de que eu aposto no Deus que faz voar. Talvez você pense no Deus que vai plantar pé de Coca-Cola e batata frita. Você pensa em bondade de Deus espalhada de várias formas, né? Mas você vai tentar fazer o que você quiser com a bondade de Deus que você não vai alcançar. É outra coisa, porque ela é santa. Então tudo que já se expressou de bondade aqui, e o próprio Deus já expressou, ainda tem uma tampa no que a gente consegue ver. A gente consegue ver até aqui, mas não consegue ver tudo. Então, exulte pelo fato de que a bondade de Deus vai ser revelada de modo ainda mais pleno, total e completamente revelado para você e para mim nas glórias futuras. E está bem perto, está bem perto. Eu tenho 20 e poucos, eu tenho 30 e poucos. Está perto, está perto. Isso aqui é só uma vírgula perto da existência total de alguém que Deus criou. Versículos chaves, olha aí, ó. Êxodo 33, 18 e 19. Então Moisés disse, peço que me mostre a tua glória. O Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, compadecerei de quem eu me compadecer. Deus não somente está evocando sua própria bondade aqui, dizendo, Moisés, você vai ver a minha bondade passando diante de você. E Moisés viu a bondade do Senhor dezenas de centenas de vezes durante aquela jornada com Deus, mas ele deixou claro aqui de que a bondade e a misericórdia são exercidas mediante aquilo que ele quer fazer, com quem ele quer fazer. O amor de Deus nos ofende. A bondade de Deus ofende o homem, porque a justiça que há no homem é uma justiça que aponta para uma realidade de benefício particular. Não é incomum pessoas dizerem, se Deus elege pessoas para a salvação, por que ele não elege todo mundo? Ele deve ser muito ruim que ele escolhe alguns. E aí a pergunta que volta logo em seguida, ele deveria ter escolhido você? Não. Então como você faz essa jogada? Você não deveria ir, mas o mundo deveria ir.
Que tipo de medida é essa de que você não presta e deve receber o inferno, mas o mundo deve receber a eleição total de Deus, né? O universalismo. É uma regra estranha, né? Não, eu não mereço a Deus, eu sei que eu mereci o inferno e tudo mais. Por que ele não salva? Mas ele também merece o inferno. Ele é afrontoso, ele odeia Deus. Tudo que Deus faz, ele destrói. Tudo que Deus diz, ele desdiz. Deus para ele é um blasfemo mentiroso. Ele não merece Deus que nem você. Mas Deus exerceu bondade com a sua vida. E aí? E tem mais. Apesar de sermos de matiz calvinista reformada, não se esqueça, os que rejeitam a Deus rejeitam deliberadamente. Não há um tipo assim, Deus não está empurrando, me rejeita, me rejeita, me rejeita. Falei, mas tu que me empurrou para rejeitar? Não, isso não está na Bíblia. Toda rejeição a Deus é consciente e deliberada. Por isso, quando Deus exerce a sua bondade, ela é consciente e também deliberada. Deus aplica a sua bondade a quem quer e faz conforme lhe apraz. Isso às vezes já te questionou, não já? Você não ficou questionado com isso em algum momento? Todo mundo já ficou questionado, né? Mas o problema é falar da eleição sem a escolha humana pela própria maldade. O problema é falar de eleição de Deus e não perceber, e eu vou usar um termo que não é usado para isso, mas eu vou me apropriar aqui, uma hipostase, uma mistura, uma sobreposição de duas coisas. Existe a soberania e a eleição de Deus e existe a escolha humana, a deliberada ação humana contra Deus, agindo em um patamar idêntico. Agora, onde eu acho que eu e você deveríamos nos calar é como Deus escolhe e como o homem pode então deliberadamente agir contra Deus se ele não for o escolhido. Isso a Bíblia não mostra. Porque se a Bíblia mostrasse, era capaz da gente querer controlar, não é? Então é assim que ele age. Porque tudo que a Bíblia não mostra a nosso favor. Tudo que a Bíblia não revela a nosso favor. Para que a gente não pense coisas que iriam, inclusive, trazer obstáculos para a nossa própria compreensão de Deus. Por isso, tanto o revelar de Deus quanto o ocultar de Deus são bondade e justiça. Né? Quem nunca se calou diante de uma coisa que poderia ter sido dita na hora e destruir? E você para, peraí. Agora não. Eu vou falar isso amanhã. Você já fez isso? Por que você fez isso? Por que você não revelou na hora? Por que você não falou naquela hora? Porque isso ia trazer o quê? Destruição. Você já teve que reter a palavra para que ela não destruísse algo que poderia amanhã ser totalmente vivificado pela mesma palavra. Então, se você é capaz de fazer esse julgamento de que você retém determinadas afirmações, falas, até mesmo correções, porque você sabe que naquele momento não tem nenhum tipo de edificação, como é que você pode pensar que Deus também não atua de tal forma a revelar aquilo que é próprio em tempo devido? Tá indo? Tá pensando aí? Tá pensando. Tá pensando, tá bom. Justiça. Quem fala muito de justiça aí? Já lembrou dele. Justiça, senhores. Né? Também está dançando ali? Não. Olha só, eu vi ela fazendo assim. Falei, caramba, a aula deve estar num mistério puro lá. Né? Justiça. Em nossas conversas como não crentes, raramente apressamos a abordar a questão da justiça de Deus. Quem pode definir justiça antes que a gente defina? Por favor, fala comigo. Justiça. Fala aí. Sem olhar. Assim, olha a cola. Justiça. Do seu jeito, para ficar com medo de falar coisa besteira, não. Vai acabar falando besteira. Dá aquilo que a pessoa merece. Dá aquilo que a pessoa merece. Pode outro aí. Vamos lá. Justiça. Eu quero justiça. O que essa pessoa está dizendo? Gente, vamos ser justos. O que pode estar querendo ser dito? Que as coisas sejam Eu quero ser feitas. reparado por algo. Oi? Eu quero ser reparado por alguma coisa. Reparação. Que as coisas sejam feitas de um modo adequado. Na mesma medida. Feita na mesma medida, do modo adequado. Todas essas coisas revelam faces daquilo que a gente entende como a justiça de Deus. Sem dúvida nenhuma, vocês não falaram coisas assim absurdas, né? Então vamos lá. Em nossa conversa, passei um pouquinho. As fórmulas evangelísticas típicas começam com a ênfase no amor de Deus. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Esse parece ser um começo mais promissor do que Deus castiga os ímpios em sua justiça. A verdade é
que a justiça de Deus é a sua virtude, o seu atributo, no qual ele aplica a justa medida devida a acertos e erros. Aí falando de reparação, sim, se você for para Romanos, vamos lá. Romanos capítulo 3, como diria Paul Washer, pastor batista Paul David Washer, a coluna cervical, a cordilheira dos Andes das Escrituras, na opinião dele. Romanos capítulo 3, verso 21. Você achou? Mas agora, sem lei, o que acontece? O que acontece? A justiça de Deus se... Olha só o que você vai ler. Sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em... Olha, de novo a palavra está aparecendo. Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha o verso 25 como é chave. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar, de novo, gente, o quê? A sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação, da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quantas vezes apareceu a palavra justiça aqui? Quantas vezes ela foi falada? Mas existe uma ênfase aqui, você deve ter percebido, de que pecados não foram castigados e de que Deus reteve esse castigo e os aplicou em determinado alguém. Quem? Fala comigo, em quem? Olha pra cá, hein? Criança sempre anima, vamos lá. Quem? Em Jesus. Aqui justiça nos dá um aspecto muito claro. Deus aplicou sua ira santa, justa, e inclusive ira de Deus é até colocado como um atributo também em algumas percepções. Luiz Berkopf coloca. Ira. Deus aplica sua ira em Jesus e os pecados que foram cometidos encontram no castigo de Deus aplicado em Jesus o equilíbrio, a justa punição. Aqueles que foram justificados são aqueles que pagaram diante de Deus pelo sacrifício de Jesus os seus pecados. Os seus pecados estão pagos em Jesus. Justiça de Deus é quando nós compreendemos de que aquilo que é correto foi estabelecido e aquilo que foi incorreto foi pago em castigo, em ira e justa punição. Os justificados recebem de Jesus não somente o perdão, mas a qualificação de estarem na linha com Deus. Não é só perdão, mas agora você é correto, você está devidamente ajustado diante de Deus. Então, quando Deus aplica a sua justiça nas Escrituras, ela muitas vezes vai ser aplicada em juízo. Você vê Deus aplicando sua justiça em Israel, né? E vai lá, ele pune Israel, ele aplica a sua disciplina em Israel. Me chama a atenção aqui nesse texto muito Davi, né? Que é sempre mencionado como uma lembrança de alguém que deveria ter recebido toda a punição por tudo que fez, mas Deus passa adiante o pecado dele, o mantém no trono, ele realmente acaba sendo disciplinado por meio de várias situações que acontecem em seu reinado, seus filhos, né? Absalão, também tem a violação de uma das suas filhas por um outro filho, uma coisa terrível que acontece, né? Mas Deus misericordiosamente mantém Davi no reino, e não somente isso, Davi passa a ser o exemplo perpétuo de rei. Por quê? Porque Deus, além de ser justo, é concomitantemente misericordioso. Então, para que Deus seja justo e misericordioso,
ele precisa aplicar em alguém essa justiça. E ele fez em quem? Jesus Cristo. Deus não deixa impune o pecado. Deus é justo. Por isso que eu falei com vocês, não falaram besteira. Vocês foram pegando aspectos que são... É engraçado, porque a gente acabou de falar de atributos comunicáveis, está falando, né? Repara como todo mundo tem um senso de justiça que de alguma forma traz uma pincelada daquilo que espera que Deus faça, daquilo que Deus é. Tá indo? Tá indo? Eu vou passar um pouquinho, não tem como fazer tantos. Misericórdia... Não, misericórdia é o próximo. Puxa vida, que combinou. Misericórdia. Justiça é receber o que nós merecemos. Misericórdia é receber aquilo que não receber aquilo que merecemos. Graça é receber aquilo que aqui está aquilo que não merecemos, que merecemos, mas não merecemos. Faltou aqui uma reparação. Deus deveria aplicar em nós toda a sua ira. Ele age com misericórdia e nós não recebemos. E aí a graça de Deus age de modo extraordinariamente grande, porque justificados recebemos tal graça. Algumas pessoas às vezes misturam a misericórdia com a graça. É porque a misericórdia, ela é obviamente um ato de retenção para que não haja o juízo. E a graça é um ato positivo de benevolência e aplicação de bênçãos naquele que merecia o juízo. Então a graça é um fator ativo e a misericórdia de contenção. Eu vou ter misericórdia com você. Aí depois que eu tenho misericórdia com você e não exerço aquilo que você merecia, eu posso exercer o quê? Graça. As misericórdias do Senhor, que o profeta Jeremias fala, se renovam a cada manhã. Mas além da misericórdia do Senhor, há o exercício gracioso de bênçãos do Senhor. Por isso, pensar em graça e misericórdia, olha o Salmo 145, verso 9. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Então, além de haver a misericórdia na contenção daquilo que viria a ser a destruição do homem, Deus, além de conter-se com a misericórdia, Ele adiciona a sua graça, seu favor, e nos salva. Salvos como um favor, salvos como uma bondade excelsa. Está indo aí? Graça. Eu tenho 2 minutos. Graça. Ninguém foi salvo a não ser pela graça, desde Abel até o momento presente. Desde que a humanidade foi banida do Éden, ninguém jamais retornou ao favor divino, exceto pela absoluta bondade de Deus. E onde quer que a graça encontre algum homem, sempre o faz por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o agente de Deus para a sua graça. Jesus Cristo é o Salvador dos homens. Ele é o modo com o qual Deus escolheu exercer misericórdia aos homens e demonstrá-la palpavelmente. Jesus Cristo é graça de Deus, Ele é o carisma de Deus para nós. Quando Jesus Cristo morreu, ressuscitou, Ele enviou o Espírito Santo, que nos trouxe graça sobre graça, porque o que o Espírito Santo faz, além de revelar a bondade de Deus à nossa mente, a gente entender o nosso pecado, ver a nossa maldade, ver como Deus é gracioso, o Espírito Santo ainda nos dá dons, ainda nos dá capacitação, ainda nos dá capacidade de vencer o pecado, a tentação. Então Deus não apenas nos perdoou, que já seria algo fenomenal, mas Ele deu graça para cada um de nós. Deus é misericordioso e também gracioso. A santidade de Deus, acho que está repetida, né? Você reparou aí que tem uma repetição, embora o texto seja outro, ela ficou deslocada lá de cima. Lê esse texto depois, o texto é muito bom. Fidelidade e verdade. Quando estudamos os vários contextos em que a palavra hebraica para veracidade ou fidelidade aparece, torna-se evidente que não há verdade no sentido bíblico do termo. Verdade válida fora de Deus. Toda verdade procede de Deus e é verdade porque está relacionada com Deus. Não sem razão, Agostinho afirma, toda verdade é verdade de Deus.
Deus é chamado fiel em virtude de ele estar sempre atento à sua aliança e cumprir todas as promessas que fez ao seu povo. Deus é o estabelecedor dos pactos com o seu povo. Essas promessas pactuais são fiéis e verdadeiras, porque o Deus fiel e verdadeiro fora quem as estabeleceu e garantiu. Dá um pulinho de 2 slides, que vai ter uma fala muito legal aqui. O homem pode falar a verdade, achou? Mas Deus é a verdade. Ele não pode ser diferente. Se ele fizer alguma coisa que não corresponde à verdade, ele se nega a si mesmo, deixando de ser o que é impossível. O Senhor Deus não é como os deuses das nações, criaturas imaginárias, produto de abstrações de filosofia morta. Não, ele é Deus, Deus de fato, único Deus, o Deus fiel, capaz e pronto, não somente para cumprir suas próprias promessas, mas a responder todas as expectativas dos seus adoradores, certamente mantendo sua aliança e misericórdia. Os versículos de frente aí, Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É uma palavra verdadeira, verossímil e também uma promessa que evoca a fidelidade de Deus. Comecei e vou terminar. Comecei em você a obra, vou terminar a obra em você. Hebreus 10:23, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? É fiel. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. Eu vou terminar aqui, e os atributos que faltam são o seguinte, inteligência de Deus, me acompanhe por favor. Sabedoria de Deus. Paciência de Deus, achou também? São só 2. Hoje a gente acabou não terminando, em virtude de estarmos ainda terminando os incomunicáveis. Fizemos bastante coisa hoje. Mas eu gostaria de dizer que o conhecimento acerca de Deus, de tudo que de Deus pode conhecer e o Senhor nos revelou, cada vez mais que você e eu nos aproximarmos desse conhecimento e a gente refletir, meditar sobre a nossa vida, nós vamos ver que não é só conhecimento, são as garantias, as âncoras para a alma. Então eu peço que você saiba, sabendo que o mar revolto da vida vai te balançar, saber mais sobre Deus e lançar-se em confiança diante dele é essencial. Você não está estudando algo assim teórico, você está lendo coisas que a partir do momento que você fala, Senhor, eu quero aplicar isso, o Senhor não muda, eu posso me relacionar com as pessoas e principalmente com o Senhor na garantia de que o Senhor não muda. Então tudo que a gente aprendeu aqui sobre os atributos de Deus não é mera abstração, é verdade e vida. Amém? Espero que o Senhor tenha falado com vocês, espero que tenha aplicado a palavra dele no seu coração. A gente vai ter uma reflexão depois do intervalo muito importante, que também vai acabar lembrando um pouco das nossas aulas. Tá bom? Vamos agradecer ao Senhor?